Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Vou fazer uma reflexão com vocês hoje sobre suicídio. E eu sempre recomendo um livro, então vou recomendar esse aqui do Durkheim, dos Pais da Sociologia, O Suicídio. E inclusive, eu uso esse livro para formular o FAP, né, que é o método que eu criei, que eu desenvolvo, está no livro lá, Angústia e Tentar Ser Feliz. E eu uso isso aqui como uma base de pesquisa, inclusive. Enfim, para Durkheim, gente, o suicídio é um fenômeno, né? É um fato, como ele diz propriamente no livro, é um fato social. O suicídio, então, ele não ignora as faculdades mentais, que tem todo um processo neurológico, ele não ignora isso, tal, mas como por ele ser sociólogo, ele vai mais para a linha social. Então, o suicídio é um fenômeno que instiga o indivíduo de fora para dentro. São fenômenos exteriores, sociais. E nós não podemos esquecer, como disse em um vídeo aqui, que o Zeitgeist, como dizem os alemães, né, o espírito da nossa época, o Zeitgeist na nossa época, é o espírito da época, consumo, fragilidade, ter, né, e etc. Nunca se viu uma geração tão frágil em viver como as últimas gerações que estão aí no planeta Terra, né? O que acontece? São gerações que não são adaptáveis a frustrações. Na verdade, são gerações que não conseguem ser frustradas. Porque a frustração para essas pessoas não faz parte da vida. E aí você começa a ver uma sociedade que instiga, de certa forma, o suicídio. Ou seja, ceifar a própria vida. Você pega a União Europeia, por exemplo, um país da Europa recentemente, aprovou no parlamento o suicídio. Então você liga lá, você agenda o seu suicídio para a semana que vem. E você entra numa máquina, a morte é indolor, bem rápido, você morre, pronto, acabou. Ou seja, já está se quase naturalizando em nossa sociedade a ideia de que o suicídio é natural. É um fato natural. Né? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? A tendência é cada vez isso acontecer mais. A tendência é acontecer mais porque a ideia, como diz Durkheim, existem 3 tipos de suicida. Para Durkheim, existe o anômico, o suicida egoísta e o altruísta. As pessoas dessa geração que não sabem lidar com frustrações, porque são uma geração que não entende que a vida não tem um sentido robusto do que é o conceito de vida, e não entende que vida é perder, ganhar, perder de novo, de vez em quando ganhar, de vez em quando empatar, né? E etc. Não entende que a vida é um processo, não é um resultado de fenômenos sociais. A vida é um processo. E a vida é uma experiência diante desse processo. E aí você vai construindo a sua identidade ao longo da vida. Você não é estático, eu não sou o Caio, eu estou o Caio, estou me construindo através de experiências, de aprendizados e etc. Mas quando essa geração não sabe lidar com um fenômeno chamado frustração, ela entende então quando a vida é frustrante para ela, porque ela cria expectativas exorbitantes e vê que a vida real não é assim, ela entende que essa vida não tem mais sentido. E é quando eu ceifo minha própria vida. Portanto, para Durkheim, esse tipo de pessoa que comete esse suicídio é o suicídio, como Durkheim diz, egoísta, porque é uma pessoa que acha que o sistema não está agradando o seu ego. É uma geração que tem um ego muito grande. É uma geração que não se permite se magoar, sofrer. Então, quando eu não me permito sofrer, quando eu não me permito se magoar, ter mágoas, porque a mágoa não faz parte da vida, da existência, então esse sistema é muito tóxico para mim. E por esse sistema, por esse mundo, por essa vida ser tóxica para mim, eu tiro minha própria vida. Esse é o perfil egoísta, como diz Durkheim. E como infelizmente está aumentando gerações e pessoas sendo educadas para serem assim, o número de suicídio vertiginosamente tem se aumentado também. Agora, também tem outro tipo de suicídio, como diz o Durkheim, que é o altruísta. O altruísta é o camarada que dedica a sua vida, de repente, por uma causa, um propósito que ele julga ser maior que ele. Como, por exemplo, as pessoas de uma guerra. Vamos pegar a ilustração aqui de algo contemporâneo nosso, a guerra que está acontecendo na Europa, entre Rússia e Ucrânia. Pessoas que se matam em prol de uma ideologia. Pessoas que matam o outro e que, se eu morrer em prol disso, faz sentido. Faz sentido porque eu luto em prol de um objetivo maior. Eu sei que corro o risco de morrer numa guerra, mas eu vou lá porque eu corro o risco de um objetivo maior. Esse é o perfil, de repente, de um bombeiro, esse é o perfil, de repente, de um policial, de um militar, etc. Também, como diz Durkheim, existe um outro tipo de perfil que é o anômico. O anômico é o perfil
do cara que coloca o objetivo dele de vida dentro de uma instituição, por exemplo, na polícia militar, por exemplo, dentro de uma religião, mas quando a religião ou essa instituição frustra ele por algum fenômeno, seja qual for, ele se frustra. E houve uma quebra. Essa quebra o Durkheim chama de anomalia. Essa anomalia vai influenciar a falta de sentido de vida. E a falta de sentido de vida, como diz Durkheim, vai acarretar no quê? No suicídio. É o anômico, houve uma anomalia. Aquilo que eu estipulei, que eu coloquei como um pedestal, como o sentido da minha vida, não é mais porque me frustrou. Ou me mandou embora, ou me demitiu. De repente é o seu casamento o sentido da sua vida. De repente o seu sentido da sua vida é a sua religião. De repente é o seu trabalho. E aí se há um rompimento, se há uma anomalia, como diz Durkheim, se essa instituição rompe e frustra você, você perdeu o sentido da sua vida e seu suicídio está encomendado, como diz Durkheim, porque é um fato social. Portanto, esses 3 tipos de suicida, para Durkheim, é o que delimita, é o que desenha a sociedade atual. Ok? A ideia aqui agora, dessa reflexão, fazer a nossa reflexão aqui, né? A ideia é de que realmente o suicídio pode ser um fato social, é um fato que, como também eu não ignoro isso, como Freud próprio diz, é um fato pessoal também, de como você, a sua personalidade lidar diante do conflito, do problema, da situação e etc. A grande questão é que, sendo ele social, e também há, eu acredito, como Durkheim diz aqui, uma verdade inexorável de que realmente o suicídio tem a sua porcentagem de um fato social que vai instigar, que vai motivar o indivíduo a cometer o suicídio, mas que também que é uma percepção fragmentada do meu próprio ser. Ou seja, a partir do momento que fatores externos, sociológicos, sociais, influenciam eu perder o sentido da minha vida, é porque internamente eu não sei quem eu sou. E eu construí o meu eu em cima de um castelo de areia. Por isso que a proposta real para você saber quem é você ser você independente de qualquer coisa. É você ser você independente da sua religião. É você ser você independente do trabalho que você desenvolve. É você ser você independente da profissão que você tem, da sua formação, do seu casamento. É você ser você independente de qualquer coisa. Quando você tem esse eu construído de forma bem sólida, ainda que tirem de você tudo isso, você sabe quem é você. E aí é o que acontece no livro de Jó, personagem bíblico. Ele perde tudo de uma saga do diabo ou do Lúcifer para tentar tirar ele do caminho de Deus. O demônio tira tudo dele. Ele perde os filhos, ele perde o status social, ele perde seus recursos financeiros, ele perde tudo. Mas ele não perde a sua identidade. E ele não perde a sua relação com Deus. Porque ele sabia quem ele era, independente das conquistas, do status social, que ele era bem visto, respeitado socialmente. Ele perde tudo, mas ele não perde a sua identidade. A ideia, então, aqui é justamente isso, Durkheim fala. Quando a minha identidade, quando meus padrões morais, quando meus padrões éticos, quando a minha construção do eu é construída em cima de algo vulnerável, social, do que dizem para mim, nesse momento eu sou frágil. O meu eu é o meu vulnerável. Na verdade, eu não tenho um eu construído real. O meu eu, na verdade, é externalizado. Eu importo verdades externas para mim. E eu começo a militar, a defender causas que eu nem sei. Começo a brigar, a discutir com as pessoas por coisas que eu nem sei. Começo a me posicionar perante a sociedade por coisas que eu nem sei se são justas ou não. É porque eu ouvi dizer. Agora, quando eu sei o que eu defendo, quando eu sei quem sou eu, quando eu sei quais são os meus princípios, independente de qualquer coisa, aí a regra muda. E aí você consegue desarticular até a ideia de Durkheim. O suicídio para você não passa mais a ser um fato social. Você não vai cometer suicídio porque você sabe quem é você. Independente de estar empregado, desempregado, independente de estar doente, não estando doente, independente de ter separado ou não ter separado, independente de você ter uma formação ou não ter uma formação, independente de qualquer coisa, você sabe quem é você. E nesse momento,
O sistema tóxico no qual nós vivemos hoje não vai suplantar sua identidade. Pelo contrário, você se sobrepõe a esse sistema tóxico e você deixa de ser uma marionete, uma peça de manipulação social do sistema, para agora você está dentro do jogo e você dita as regras do seu próprio jogo. Agora você é o cara que está no controle do videogame. Você não é o boneco do videogame ou o personagem do videogame. A regra muda quando o meu eu é construído de forma alicerçada. Por isso, a ideia é que se você pensa em suicídio, na verdade você tem que repensar a ideia da sua vida. Ah, mas ela me abandonou, ou ele me abandonou, então vou tirar minha própria vida. Pensa bem em quem é você. Se você pensa em tirar sua própria vida, porque um relacionamento terminou, um emprego te mandou embora, porque você se frustrou, é que no final das contas, o seu eu não existe de verdade. Você tem que reconstruir um eu verdadeiro, um eu que ninguém pode tirar de você. E esse é o propósito da nossa vida. Passar pela vida e não ter um eu verdadeiro é o maior desperdício de existência. Você passar pela vida e você achar que o seu eu é o seu, mas na verdade quem construiu as suas regras morais, suas éticas, a sua personalidade, as suas ideias, as suas convicções não foi você, foi o sistema, foi a sociedade, é o pior desperdício que alguém pode ter. Agora, quando você passa pela vida e você passa construindo a sua identidade verdadeira, autêntica, e eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem o Caio é, e ninguém pode tirar essa identidade de mim, ninguém pode tirar. Aí valeu a pena. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida autêntica, uma vida verdadeira e uma vida de autodescobrimento, de autoconhecimento. E veja bem, nunca foi tão necessário uma jornada por a vida como no sistema que nós vivemos hoje, como no espírito da nossa época. Um espírito manipulador, um espírito de época consumista, um espírito de época vulnerável, frágil e líquida, como diz o Bauman. Nunca se fez tão necessário construir uma personalidade e mergulhar dentro de si mesmo e construir sua própria identidade humana. Os corajosos, os fortes que conseguirem fazer isso, serão as pessoas que irão sobreviver e viver, mesmo perante um sistema tóxico. Infelizmente, as pessoas que não conseguirem fazer isso, forem frágeis, não construírem sua própria identidade humana, serão as que mais serão vítimas, como diz o Kai, do suicídio, por exemplo, de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, etc. Porque irão viver de acordo com os fatos sociais. E infelizmente os fatos sociais de hoje são tóxicos. Só vê você e eu como algoritmo. Só vê você como possibilidade de consumo. Como meio, como diz Maquiavel, e não como um fim. Portanto, é necessário, é sobrevivência, construir um eu hoje verdadeiro e autêntico. E por isso que eu terminei esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Quem é você? Você é o seu trabalho? Você é a sua formação? Você é o seu status sociais? Você é o seu casamento? Você é a sua religião? Então eu tenho a triste notícia para dizer que você realmente não sabe quem é você, porque tudo isso são conquistas sociais. O eu tem que ser muito além, muito mais profundo, ou muito mais transcendente do que isso. Porque se você se descreve quem é você, com fenômenos, com fatos que podem um dia ser tirados de você, e um dia serão tirados de você, então você não sabe quem é você. Você tem que ser aquilo que ninguém pode tirar. Nem mesmo a morte pode tirar de você. Ok? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.